Eu quero conversar com você hoje sobre uma coisa que todo mundo, em algum momento da sua vida, precisa fazer, que é perdoar. Eu já quero começar fazendo uma pergunta. Tem alguém que você precisa perdoar? Não precisa falar o nome. Só pensa nessa pessoa, porque tem gente que está vivendo uma vida normal, por fora, mas por dentro ainda está presa a situações que aconteceu há anos atrás. Pessoas que trabalham, sorri, conversa, vai para a igreja, adora a Deus, mas quando lembra daquela situação, a dor volta, a raiva volta, a decepção volta, e sabe o que é o pior? A pessoa que te machucou pode estar vivendo normalmente, mas você continua carregando aquilo. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Porque perdoar não é fazer um favor a quem te machucou. Perdoar é parar de carregar um peso que está fazendo mal para você. Fala família, tudo na bênção? Do lado de cá, PRK, sempre com a intenção de te abençoar. Hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre algo muito importante, mas antes de começar o vídeo, eu quero pedir algo muito especial para você, com muito carinho. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Entendeu? Nos abençoe, você será abençoado. Plante semente que você será abençoado, você vai colher. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Vou te dar alguns segundinhos para você fazer isso. Beleza? Se inscreveu? Maravilha. Agora, bora pro vídeo. Em Mateus 18, Pedro chega para Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Pedro estava achando que estava sendo muito generoso, falando 7 vezes. Só que Jesus responde dessa maneira: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Jesus não está falando para você ficar fazendo contas, não é isso. Ele está falando de uma maneira de viver. Porque quem entendeu o perdão de Deus começa a entender que também precisa aprender a perdoar. Jesus conta uma história. Ele diz: um homem tinha uma dívida enorme. Ele não tinha como pagar. Então, o senhor dele olha para ele e diz: eu vou perdoar você. A dívida foi cancelada. Agora olha o que acontece. Esse mesmo homem sai dali e encontra alguém que devia muito pouco para ele. E começa a cobrar essa pessoa. Agarra o homem e exige o pagamento. Ele não tem misericórdia. E Jesus está mostrando uma coisa muito séria. É muito fácil querer misericórdia quando somos nós que precisamos dela. Mas quando alguém erra contra nós, a história muda. Comigo não. Eu não perdoo. Essa pessoa vai pagar. E Jesus está nos ensinando, na verdade. Você recebeu perdão? Então aprenda a liberar perdão. Sabe por quê, família? Perdoar não é dizer que não doeu. Claro que doeu. Perdoar não significa dizer não aconteceu nada. Claro que aconteceu. Claro que doeu, machucou. Você sabe o que você passou, o sofrimento que você teve. Deus sabe o que você passou. Então, não precisa fingir. Você pode chegar diante de Deus e falar: Deus, isso me machucou, eu fiquei decepcionado, eu fiquei com raiva, eu não entendi o porquê fizeram isso comigo. Deus, ele vai te ouvir, ele aguenta a sua sinceridade. O problema não é esse. O problema não é reconhecer que doeu. O problema é deixar que essa dor vire uma prisão. Porque uma coisa é ter sido ferido e a outra coisa é você decidir viver como uma pessoa ferida para o resto da vida. Você não pode mudar o que fizeram com você, mas você pode decidir o que vai fazer com aquilo que fizeram com você. Estão me entendendo? Perdão significa: eu não vou alimentar ódio dentro de mim por causa do que fizeram comigo, por causa do que você fez. A reconstrução da confiança começa com atitudes, mas o perdão pode começar
com uma decisão. Porque imagine só, olha o que Jesus sofreu por nós. O que Jesus pagou naquela cruz. E quando eu penso no perdão, eu não consigo deixar de pensar em Jesus, na atitude de Jesus. Olha o que fizeram com Jesus. Traíram ele, abandonaram, humilharam Jesus, bateram nele, cuspiram nele e pregaram ele numa cruz. E naquele momento Jesus olha para aquelas pessoas e fala: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Isso é muito forte. Porque Jesus não estava dizendo que aquilo estava certo. Não. Ele estava dizendo, preste atenção, eu não vou deixar o ódio controlar o meu coração. E isso serve para nós também. Porque guardar ressentimento parece uma forma de fazer justiça. Não é verdade? Né? Você pensa, eu não vou perdoar. Essa pessoa precisa sofrer. Ela precisa sentir o que eu senti. As pessoas pensam assim. Só que enquanto você está esperando a outra pessoa sofrer, o que acontece? Você continua sofrendo. E é por isso que o perdão é tão poderoso. Porque você para de entregar o controle da sua vida para aquilo que aconteceu no passado. Você para de entregar sua vida e você para de ficar escravo da situação. Quem te machucou não pode continuar morando na sua cabeça. Pensa comigo. Uma pessoa te machucou há mais de 5 anos atrás. Ela fez uma coisa e foi embora, mas você continua pensando nisso. Você lembra da conversa, você lembra das palavras que ela disse, você lembra do dia, você lembra de tudo. A pessoa está vivendo a vida dela e você continua revivendo isso que aconteceu. E isso precisa acabar na sua vida, porque uma coisa é lembrar, outra coisa é ficar preso. E você não consegue apagar o passado, mas consegue parar de permitir que o passado controle o seu presente. E sabe o que eu acho mais forte nisso tudo? Às vezes as pessoas que você precisa perdoar nem sabe que você está sofrendo. Ela está dormindo, ela está trabalhando, ela está vivendo. E você está como? Carregando aquela pessoa dentro do coração. Por isso eu quero te dizer algo. Libera essa pessoa. Não porque ela merece, mas porque você precisa de paz. Você precisa de descanso, paz de espírito. Você pode estar pensando, tá bom, PRK. Mas como eu faço isso? Começa pela decisão. Você não precisa esperar sentir vontade de perdoar. Porque se você esperar sentir vontade, você pode esperar muito tempo. Perdão começa com uma decisão. Sabe o que você precisa fazer? É orar a Deus. Ore a Deus. Diga para Deus, eu decido perdoar. Eu entrego essa pessoa para o Senhor. Eu não quero mais alimentar esse ressentimento. Eu não quero mais ficar revivendo essa história do passado. E quando a lembrança vier, você entrega de novo. E tem uma coisa que a gente precisa aprender. Tem gente que diz, eu já perdoei. Mas conta a mesma história para todo mundo. Conta para o amigo, conta para o irmão, para a esposa, para o esposo, para o vizinho, para o papagaio, para o cachorro, conta para todo mundo. E conta de novo, e conta de novo. E toda vez que conta, revive a mesma dor. Você precisa parar de alimentar aquilo. Não estou dizendo para você esconder o que aconteceu, eu estou dizendo, não transforme a sua ferida na sua identidade. Você é muito mais do que aquilo que fizeram com você. Está me entendendo? Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você tem um propósito, você tem um futuro, você tem uma história para viver. Então não vale a pena ficar se martirizando e lembrando do passado. Então não deixe uma pessoa que te machucou escrever os próximos capítulos da sua história. Não permita isso. Eu quero fazer uma coisa agora. Onde você está agora nesse momento vendo esse vídeo, quero que você feche seus olhos. Pensa naquela pessoa. Só pensa.
Agora lembra do que aconteceu e fala para Deus: Senhor, eu entrego essa situação para o Senhor. Eu não consigo mudar o passado, mas eu não quero mais carregar isso. Eu decido perdoar, eu entrego a justiça nas tuas mãos. Deixa Deus trabalhar dentro de você, porque guardar ressentimento não vai mudar o que aconteceu. Mas o perdão pode mudar o que vai acontecer daqui para frente. O que fizeram com você não precisa definir quem você será. Se alguém te traiu, você não precisa se tornar uma pessoa desconfiada de todo mundo. Não. Se alguém te rejeitou, você não precisa passar a rejeitar todo mundo, o planeta inteiro. Se alguém te machucou, você não precisa começar a machucar as outras pessoas. Jesus te chamou para viver livre e para ser livre. E sabe o que é liberdade? É conseguir olhar para trás e dizer: isso aconteceu, doeu, mas já passou. Eu não gostei, mas não manda mais na minha vida. Uma última pergunta: quanto tempo mais você iria carregar isso? 1 ano? 5 anos? 10 anos? Até quando? A pessoa que te machucou não pode continuar tendo espaço no teu coração, dentro de você. Perdoe, fique leve e continue caminhando. É isso que Deus tem para a sua vida. Então decida ser livre, decida caminhar sem isso que atormenta, isso que está no seu coração. Deus ele tem algo maravilhoso para fazer na sua vida, em você e através de você. Fique com essa mensagem. Se essa mensagem tocou o teu coração, compartilhe com alguém. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e comenta nos comentários se você já vivenciou algo em relação a perdoar alguma pessoa. Se você conseguiu perdoar, eu quero saber se você também agiu debaixo de uma decisão, não por causa das emoções. Ok? Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Até mais.